Manhã Cidade. Painel com o professor Marco Aurélio. Professor Marco Aurélio Freire já está conosco e começamos aqui a falar sobre a política de juros do Banco Central. Ontem tivemos reunião do Comitê Monetário e a nossa dúvida era: seria mantida a taxa de 14,75, aumentada ou reduzida? No fim, aumentou para 15%, professor. E qual é o impacto disso para o ambiente político? Porque para o ambiente econômico, sabemos, isso vai encarecer o crédito, né, professor? Bom dia. Bom dia, Vitor. Bom dia, Renata. Bom dia aos ouvintes do Manhã Cidade. Exatamente, Vitor. O impacto é um impacto forte, inclusive porque essa decisão foi unânime, né? O Comitê de Política Monetária, Copom, decidiu por unanimidade aumentar a taxa em 0,25%. Esse é um aumento que é um pouco menor do que os aumentos dos últimos tempos, que eram maiores, eram de meio ponto, agora foi para 0,25. Há uma tendência de estabilidade na próxima reunião, mas há indicadores que o próprio Copom disse que são preocupantes. O primeiro deles é a questão da guerra comercial dos Estados Unidos com a China e também a guerra do Israel com o Irã, que está todo mundo aí para ver se essa guerra vai impactar ou não a questão da inflação, dos combustíveis e tudo mais. Além disso, o crescimento interno também do país, aquecimento da economia, embora agora está mais moderado, também é um fator de preocupação, segundo o Copom. Então, tudo isso fez com que o Copom aumentasse um pouco a taxa agora, e esse aumento vai encarecer muita coisa, a questão de financiamento, de crédito, né, para empresas, para pessoas, para famílias, enfim, é a taxa básica da economia, não é à toa. Agora, politicamente, você tem também uma situação que é ruim. O governo Lula vinha reclamando do presidente anterior do Banco Central, Roberto Campos Neto, justamente porque estava havendo um aumento da taxa de juros. Esse é o 7º aumento seguido, mas já é na gestão de Galípolo, que é o indicado do Lula. Um outro detalhe que é histórico é que a última vez que a taxa esteve tão alta foi em 2006, no finalzinho do mandato, do primeiro, aliás, do Lula, onde estava em 15,25% e agora está em 15%. Isso cria também um cenário de instabilidade política. Por quê? Porque à medida que as pessoas vão sentindo essa dificuldade econômica, essa ausência de crédito ou encarecimento dele, é claro que elas vão ficar com um humor muito pior em relação ao governo central, e isso vai impactar nas cobranças que o Congresso vai continuar fazendo, já está fazendo e provavelmente vai ampliar em relação ao governo Lula. Então, o governo Lula vai se preparar para uma tormenta perfeita. Problema econômico, problemas de político e problemas fiscais como um todo. A situação não é muito boa, mas vamos aguardar para ver a próxima reunião, o que vai ocorrer, se ela começa um ciclo de manutenção para depois cair. Mas queda mesmo, a gente não vai ver nem tão cedo. Professor, e estes dados de pesquisa sobre a disputa para o governo de Pernambuco, o que nós temos de novidade? Olha, o Instituto Opinião, entrevistou em 80 cidades 2.000 pessoas. Foi publicado ontem no blog do Magno Martins, e uma pesquisa, como o Mário indicou aqui agora há pouco, uma pesquisa ruim para o governo do estado, para Raquel Lira. Os números são os seguintes: o João Campos tem 61,8% das intenções de voto, se as eleições fossem hoje, Raquel Lira 23,6% e o Ivan Moraes do PSOL 1,7%, ou seja, uma diferença de quase 40 pontos. Já se esperava que essa diferença diminuísse. A última pesquisa dele, do Instituto Opinião, foi em fevereiro e já indicava esses números também. Muita gente no governo esperava que essa pesquisa indicasse agora uma melhora de Raquel, tímida, mas já melhorava, seria essa a ideia de uma tendência, não ocorreu, e alguns dados, olhando para dentro da pesquisa, a gente entende que, porque é ruim, não só pelo número central, 61-23, mas por alguns números internos. Por exemplo, o quesito rejeição. A governadora lidera a rejeição com 35,6% de rejeição, o Ivan Moraes 24,6% e o João Campos 8,3%, ou seja, é uma diferença de 35 para 8%. Ou seja, no caso, 1/3 do eleitorado, pouco mais, não aprova a Raquel para uma próxima eleição. E quando a gente olha ainda um pouquinho mais por região do estado, alguns números também saltam aos olhos. Por exemplo, na região metropolitana do Recife, o João Campos tem 67,5% de intenções de votos, contra a Raquel, que tem 16,1%. Então é uma diferença aí abissal nesse quesito aí no Recife e na região metropolitana. E aqui no Agreste, só para a gente dar um dado no local, o João Campos tem 54,4% das
intenções aqui na região agreste, e Raquel tem 33,1%. Ela melhora em relação à região metropolitana, mas no local, que é a base política dela, ela ainda assim está perdendo para João Campos, segundo a pesquisa do Instituto Opinião. É por isso que, olhando para dentro da pesquisa, ela deve acender um sinal amarelo, pelo menos, no Palácio do Campos das Princesas. E também na Assembleia Legislativa, que vem aí tendo embates com o governo Raquel. É provável que a Alep continue com os embates, uma vez que Álvaro Porto é oposicionista e está no comando da Assembleia. Mas aí, a conferir. Professor Marco Aurélio Freire, muito obrigado e até amanhã. Até amanhã. 7h40